Viva! É sempre um prazer muito grande estar aqui convosco. Para quem não me conhece ainda, eu sou a Clarice Ferreira, sou professora e mentora de Reiki e estou aqui para falar como numeróloga também, porque sou mentora de numerologia pitagórica, professora, escritora. E estamos aqui hoje, esta semana, este mês, na verdade, mês de janeiro, para falar do movimento que para mim é um dos mais importantes da humanidade, que são relacionamentos, através dos quais nos damos e nos sentimos bem ou menos bem. Relacionamentos não é só com quem está à nossa volta, com quem está mais próximo, marido, a esposa, a companheira, os filhos, os pais, a família. Não é só com o trabalho, não é só relacionamento com os amigos, não é só é um relacionamento contigo própria, relacionamento contigo próprio, relacionamento com Deus, com este caminho, com o teu propósito. O relacionamento é um contexto de coisas, é a forma como nós estamos na vida. A numerologia vem e consegue identificar, e mais do que isso, consegue trazer-nos a explicação lógica, profunda, de como esses relacionamentos são administrados, administráveis, o porquê de certas atitudes, o porquê das determinadas, de cada pessoa ter formas diferentes. Somos um conjunto, uma matrix gigante de energias à nossa volta, condicionados pela nossa educação, condicionados pela nossa, pelo meio onde nós moramos, pela família, pela religião, pelos hábitos, condicionados por aquilo que nós lemos e vemos. Claro, tudo isso nos condiciona, mas nós temos um fluxo íntimo, uma energia íntima, única de cada um. Cada um é diferente, todos nós somos diferentes. Eu ontem falava que este processo com o qual eu trabalho de numerologia, que não foi tirado de livros à toa, não foi criado de qualquer forma, ele foi estudado profundamente e foi extraído, na verdade, foi criado após o estudo profundo de todos os tipos e métodos de numerologia existentes e conhecidos, tirando aquilo que não faz tanto sentido, aquilo que é genérico, aquilo que não é profundo, testando à exaustão. Foram milhares e milhares de pessoas, há mais de 36 anos que foram estudados e continuam a ser estudados. Olá a todos! E hoje este método foi criado. Então a numerologia traz-nos essa possibilidade de entendimento profundo de como nos relacionamos. E entender isso torna mais fácil a aceitação. Hoje vamos falar do número 7. O número 7, dentro da numerologia, a partir do 7, o 7, 8 e 9, trazem, até o 6 é um tipo de vibração. A partir do 7, a vibração torna-se mais profunda, mais forte, mais intensa, de cada número. E estamos a falar de números soltos, simples, sem formadores, né? Que dependendo da casa onde estão, assim têm os seus movimentos. O 7, em relação aos relacionamentos, é talvez a vibração mais mal entendida, mais mal compreendida, a mais julgada, a mais criticada. Porquê? Porquê que esta vibração incrível que nós conhecemos e que nos é dada pela imagem, pelo traçado, pelo mantra 7, porquê que ela é mal entendida e mal compreendida? O 7 representa, é personificação daquilo que nós podemos entender como a reflexão, a introspeção, o foco, o gosto pelo estudo, o querer saber o que está por trás das coisas, o aprofundamento, a filosofia, a franqueza,
O 7 é tudo o que é gosto pelo mistério, pela transcendência, pelo que está, pela metafísica, né? Por tudo que está, pela quântica. O 7 é a intuição, é a força da espiritualidade, é o número que representa e que transcende não, que traz a movimento do caminho da espiritualidade. Sempre que nós estamos num processo de crescimento espiritual, o 7 movimenta-se em nós de forma mais intensa. Sem a movimentação dele, sem a atividade desse 7, sem a representatividade e a força extraída desse 7, não conseguimos, não é possível uma coisa. A forma como a gente identifica a espiritualidade é através do 7, a fé. Só que nos relacionamentos, o 7 ele tem muita dificuldade em lidar com as emoções. Ele tem muita dificuldade, tal como o 4, quando nós falamos de 4, o 7 tem muita dificuldade em expressar os seus sentimentos. O 4 por medo, o 7 não. O 7 é o número do pensamento. Tudo no 7 é mental. E é o número da espiritualidade, é o número da fé, é o número da intuição, mas é o número mental também, o número da sabedoria, do conhecimento. Ele é o São Tomé. Ele tem que ver para acreditar. Mas depois de acreditar, nenhuma vibração é tão fiel, é tão profunda como o 7. No que diz respeito aos relacionamentos, então é uma vibração que quando é forte no mapa de um indivíduo, uma pessoa, quando tem um tom forte, quando o 7 exala forte, a gente olha, opa, este mapa é um forte 7. Seguramente essa pessoa é uma pessoa com muita dificuldade em mostrar as suas emoções, em mostrar os seus sentimentos, em falar dos seus sentimentos, porque que ele está sempre, sempre no mundo dos seus pensamentos, então é difícil para ele falar, colocar em palavras o que está a sentir, porque não é qualquer palavra, o 7 não fala de qualquer coisa, o 7 quando fala é de conhecimento, o 7 quando fala é de profundo, e como expressar por palavras o amor? É dizer eu te amo, para o 7 é muito pouco. É dizer eu te quero muito, tu és muito. É muito pouco para o 7, ele não consegue encontrar palavras para isso. Então ele expressa, porque pela sua sensibilidade, porque é um número extremamente sensível, talvez o mais sensível. O 2 é sensível no sentido de não tem coragem para, é sensível no sentido de tem dificuldade em expor as suas coisas para fora. O 7 é sensível pela sensibilidade. Pela sensibilidade. Ele é capaz de ver alguém, não consegue abrir a porta, tal, e ele vai e põe óleo na porta, por exemplo. A sensibilidade de, ele consegue ver o que a pessoa está a precisar, não vai carinhosamente, não é carinhoso, não vai sorridente, não, ele cuida, provendo e facultando a melhoria e as condições melhores para aquela pessoa. A forma como o 7 tem de se manifestar nos relacionamentos e de mostrar o seu amor, a sua preocupação, a sua dedicação às pessoas que ele tem à volta, que ele ama, é oferecendo coisas materiais, é provendo, presenteando as pessoas. A forma que ele tem, aquela pessoa que vai e é convidado para ir almoçar ou jantar à casa de uns amigos, né? Ele não vai nunca de mãos vazias. E uma flor não chega. Ele leva vinho, leva licor, leva comida, leva não sei o quê, ele provê. Ele é capaz, chega, está aqui e fica. Nos relacionamentos é muito difícil a gente entender isto. Dá a sensação que são pessoas antipáticas. O 7, quando ele está na aparência, então é pior ainda, aparentam ser pessoas snobs, antipáticas, frias, insensíveis. Porquê? Porque o seu movimento é pensar. Estamos numa conversa e ele calado. Ouve, ouve, ouve,
pensa, 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 são 1000 ideias aqui à volta. Às vezes ele está a conversar, que é uma coisa muito típica do 7, conversar com alguém e de repente parece que ele fica parado e depois retoma a conversa. No entanto, já as pessoas mudaram o tema da conversa e ele pega naquilo onde deixou e continua e a conversa não tem nexo, já passou. Mas estás a falar de assuntos, já foi. Mas ele ficou a elaborar o pensamento, a pensar, são os tais gaps. Então, o 7 tem muito essa característica. E é engraçado nós olharmos para as pessoas muito estudiosas, porque o 7 é o número do estudo, do foco, o 7 é sabedoria, o 7 é sempre que tu tiveres preguiça de estudar, sempre que tiveres dificuldade em te concentrar, sempre que tiveres necessidade de focar, puxa o teu 7 que está aí dentro, puxa cá para fora, visualiza o 7, trá-lo, porque ele tem esse movimento, né? E então, quando estamos a conversar com esse 7, ou quando um professor, porque o 7 é ótimo para dar aulas, tá? Para ensinar. Aqui há um tempo atrás fiz uma semana de falar dos números, como eles se movimentam, um professor de vários números. Então, um professor que tem um forte 7 no mapa é aquele professor que todos nós já tivemos desses professores, com certeza, sabem? Aquele professor que tem um tipo de comunicação e de ensino extremamente profundo, com palavras caras, com uma sabedoria incrível. Nem sempre a gente entende o que ele está a dizer, porque ele tem está no outro patamar de ensino, é uma comunicação mais monocórdica, mais séria, mais de filósofo, né? Mas não é filosofia que vai por aí além, né? Não, ele é muito concreto, ele sabe exatamente o que fala, mas é muito profundo. Então, aquele professor que nós temos, que por vezes a gente diz assim, meu Deus do céu, não consigo entender. Eu tive professores destes, tive um professor de matemática que seguramente, absolutamente era um 7. E ele fazia aquilo assim e a turma não entendia, porque ele é tão profundo naquilo que ele fala, que ele não se percebe que tem que ser mais suave, tem que ser mais simples, tem que fazer exemplos mais beabá, né? E é engraçado. E, por vezes, a comunicação e os relacionamentos com o 7 nem sempre são muito agradáveis, porque ele não gosta de conversar de coisas que, sabe, aquela conversa fora. Ele, quando conversa com qualquer assunto, ele gosta de conversar e debater com quem também sabe, porque ele sabe, sabe porque ele procura, ele busca, é o grande buscador, é o grande buscador. E nesse quesito dos relacionamentos, é uma pessoa que tem muita dificuldade, por exemplo, em apego, no abraço, no dar o colinho, aos filhos, quer seja a mãe, principalmente quando a mãe é uma forte 7, às vezes a gente diz, aquela mãe não tem sentimentos pelos filhos, minha mãe nunca me abraçou, minha mãe nunca me deu aquele colinho como a minha avó. Será que ela não era um 7? Talvez ela tivesse dificuldade em exprimir dessa forma os seus sentimentos e proveu e deu-te qualquer ai, ui, tu fizesses, qualquer respiração fora da norma, a tua mãe já estava lá com o copo d'água, já estava lá com o termómetro, já estava lá com o respirador, com o oxigênio, porque é a forma que ela tem de cuidar. Não é tanto aquela denguzice. No casal igual, esposas ou maridos que são forte 7, nem sempre são compreendidos por esse momento. Nos relacionamentos são muito criticados também, porque estamos todos em família, toda a gente ali a tomar a sua cerveja, a conversar, sabe aquela conversa de família mesmo, que a gente fala de tudo e não fala de nada, fala dos vizinhos, enfim, o 7 não gosta disso, ele geralmente fica no seu sofá, fica quieto na mesa, pensar nos seus próprios pensamentos, parece que está noutro mundo, parece que não está ali, mas está.
mas parece que não está, porque na verdade ele fica. Então ele não é aquela pessoa calorosa que está na mesa, que joga as cartas, os baralhos só para jogar, que faz aquele estardalhiço todo. Não, ele prefere ficar mais quieto enquanto estão todos ali a conviver na lareira, a conviver para trás. Ele fica no sofá quieto, não porque está chateado, não porque está triste, porque ele é assim. Porque ele é assim. Entender um filho 7, por exemplo, é entender, ou um companheiro 7, é entender que ele precisa desses momentos de solitude, de ficar sozinho, como o corpo precisa de água. É imprescindível para ele. É solitude, não é solidão, é solitude. Só que é preciso que seja QB, porque o 7 é uma das vibrações que facilmente passa o limite da solitude saudável para uma depressão. E às vezes é confundido. Às vezes é cuidado como se tivesse uma depressão, vai fazer antidepressivos, quando na verdade está só no seu momento certo, como característica é assim, ele não está deprimido, ele não é triste, ele não é calado, ele é só pensador. Então temos que saber muito bem esse limite entre respeitar a característica dessa pessoa, desse forte 7, e até que ponto isso já ultrapassou e é uma patologia, está triste, porque o 7 tem sempre um semblante mais sério. Não é que ele não ria, ele ri, ele está a gargalhadas, ele diverte-se, mas não é a sua forma natural de ser constante, diferente do 3, do 5, até do 4, 6, de outras vibrações. O 7 tem essa, por isso ele é muito mal compreendido, mal entendido. E tu? Será que tu és um 7 forte? Tens à tua volta, reconheces pessoas que podem ser eventualmente um 7 forte? Como é que eu posso ajudá-las? Primeiro, nos relacionamentos, ajudar o 7 é respeitar essa necessidade de quietude, mas de forma que não seja exagerada. Chega uma altura, o filho está, ok, agora vamos sociabilizar um pouquinho. Se isso for, desde pequeno, estimulá-lo, estimular esse 7 a conversar, por exemplo, uma criança forte 7, ela dificilmente interage com os amigos, gosta de mais, enquanto eles vão brincar, ele vai para a biblioteca ler um livro. Enquanto os outros vão jogar, vão para o cinema, ele fica em casa a pesquisar, na busca de coisas. Para quê? Para conhecer, para saber. Ele adora livros. Quer-se oferecer um presente assertivo para uma criança 7, para um adulto 7, oferece-lhe um livro, oferece-lhe algo que traga conhecimento, algo que ele possa explorar, porque o 7 gosta disso, gosta da profundidade. No Reiki nós temos algumas forças, por exemplo, no terceiro nível, o Lift Chai, né? Quem já fez o terceiro nível comigo, Lift Chai, o olho de Horus, né? Que nos faz ver além de... É a personificação do 7, né? É muito interessante. Então, nos relacionamentos, às vezes dá a sensação que nós estamos a conversar com ele, estamos a conversar com uma pedra, uma parede. E a pessoa é fria. Tipo, não estás a... Ele, na verdade, ele estava a escutar, mas enquanto estavas a falar, ele já estava a elaborar. O 7 é muito bom para criar estratégias também, junto com o 8. Ele tem sempre tudo muito feito. Como ele é um pensador, ele conhece tudo, sabe os caminhos, tem o conhecimento profundo, ele é uma pessoa indicada, ótima para a gente perguntar como é que eu devo fazer, por onde eu devo ir, porque ele tem, né, só lhe falta conseguir pôr isso para fora, expressar-se mais, que é uma grande dificuldade desse 7, e por isso muitas vezes ele sofre bullying. Todos nós tivemos colegas
de escola, por exemplo, assim, que não iam brincar, que preferiam estar sozinhos a ler um livro enquanto a gente estava no recreio a brincar, ou preferiam estar a olhar, olhar para as estrelas, olhar para as coisas, como elas são feitas, de que forma, porque é que aquela água corre assim, a torneira fecha assado, porque é que isto acontece assim, porque é que esta cadeira se fecha, se abre, porque é que, não é? Todos nós tivemos amigos, e talvez algum de nós foi dessas pessoas, é essa pessoa. E aí vem o bullying, aí vem a condenação, aí vem o julgamento, o teu filho está com problemas, diz a professora para os pais, o seu filho está com problemas, ele não interage, ele não é sociável. Que tipo de energia ele tem? Se ele é um 3 e não é sociável, opa, aí está negativado, aí pode ser uma situação a ponderar. Se ele é um e está e não é sociável, se ele, embora um seja mais para si, ele gosta de estar à volta, gosta de ter espectadores. Então ele faz barulho, vai para o palco. Né? Mas está um monte, uma plateia que precisa observar-me porque eu estou aqui. O 3, o 4, o 5, o 6, se não forem sociáveis. Agora, o 7, que não é sociável, é normal, é natural, respeita. Esse conhecimento que a numerologia nos proporciona, para mim é fundamental para que os relacionamentos possam ser harmoniosos, entender esses movimentos individuais de cada um, essa força individual de cada um. Por isso é que o número duplo, 55,7 ou 77,1, 55,1 ou 77,5, particularmente o 77,5, quem tem esse número no seu mapa, na alma, ou na aparência, ou deseja vir buscar um 77,5, ou precisa aprender um 77,5, é uma, um duro aprendizado, é uma dura lapidação, talvez o mais difícil de lapidar, o mais difícil de transformar, o mais difícil de resgatar as coisas boas e de chegar ao consenso e equilíbrio, porque são 77,5, nós estamos a falar de dois extremos, os mais, o mais oposto que existe entre os números, não é? O 5 que é o mais expansivo, o mais livre, e o 7 que é o mais fechado. E quando os dois estão no mesmo, 77,5, essa pessoa vive fortes conflitos internos, porque, e quem está ao pé dele também, nunca sabe como é que ele está, e se é normal assim, porque 2 vezes 7, e geralmente são pessoas que gaguejam muito, porque é que gaguejam muito? E não é uma doença, não vai logo a correr para o fono, gastar uma fortuna, não é necessário. Se for um 7, um 5 ou um 77,5, forte no tom do mapa, não precisa ir a correr, é uma característica. O gaguez é muito comum. E é normal, porque o 7 tem tanto pensamento, tem tanto que pensar que materializar o que ele tem na cabeça através da palavra, ele pensa e estão a ver? Precisa saber quais as palavras que eu escolho e deixa-me pôr as ideias todas em ordem e qual é a palavra que eu escolho para conversar. Existem pessoas assim, muito. Conhecem pessoas assim? Pois é. O 5 também é assim, mas o 5 não é por pensar. O 5 é as ideias. Tantas ideias, já tive esta ideia, tive aquela ideia, tive aquela ideia. É tanta ideia, que ele não sabe formatar as ideias. Então, só que a comunicação do 5, além de ser tendência a gaguejar, como são tantas ideias, ele começa a falar de uma coisa, de a pouco para e entra, fala de outra coisa, já não tem nada a ver com o assunto, e pensa que disse, e não disse. E o 7 também é assim, muito comum. Ele pensar que falou, mas não falou. Só pensou. Não pôs para fora. E depois diz, mas eu disse. Não, não disseste. Disse. Não disseste. Só pensou. E na verdade não saiu.
é uma energia que eu tenho um carinho muito grande por ela. Muito grande por ela. Talvez por ser essa energia mal entendida, mal compreendida, das mais criticadas, das mais condenadas, porque por estes seus movimentos. Mas é exatamente através dela que nós evoluímos como seres humanos, porque é o 7 que representa a espiritualidade, é o 7 que nos coloca nesse mundo do sol. Como é que eu posso reconhecer-me no meio do barulho? O 7 é introspeção, é olhar para dentro. O 7 é relacionar-te contigo própria. É o que te promove e que te ajuda esse caminho. Mapa que não tem 7 nenhum em lado nenhum, não precisa ser um 7 forte, mas uma ausência de 7, essa pessoa tem muita dificuldade em olhar para dentro, em se acalmar, em abster-se da vida e olhar para dentro. E como reconhecer-me, como me desenvolver como ser humano, não como ter humano, como ser humano, se eu não consigo entender-me, reconhecer-me, olhar, estar quieto, parar um pouco, refletir, meditar. Como? O 7 é o número da fé, do resgate da fé. E a fé nós resgatamos-la nessa conexão profunda com o Criador, através da introspeção, através do cuidado, através do olhar para dentro. Hoje eu vou fazer um workshop gratuito. Vamos falar sobre a nossa energia, as energias que movem o nosso ano. Nós entramos no calendário 2024 há pouco tempo, há 9 dias, 10 dias. Já passou rápido, estamos quase a meio de janeiro. Mas, na verdade, foi há pouco tempo, na verdade, né? E vamos saber o que é isso das energias pessoais. Como é que eu consigo encontrar a minha energia do ano? De onde ela vem? De onde ela vem? Como eu faço a soma? Não vamos aprender o que ela representa, porque isso é matéria para muitas, muitas aulas. É a matéria que eu tenho e dou num curso gravado, que eu vou lançar na segunda turma, no final, o lançamento dia 24, agora, deste mês de janeiro. E nesse curso de 57 aulas, mas é rápido, são aulas algumas curtas, de 5 minutos, 10 minutos, 15, depende do tema. Nessas 57 aulas, que contemplam 5 aulas, 5 módulos, 5 aulas complementares ao vivo, vamos poder entender os números, tirar e aprender a fazer qual é o número que eu tenho na minha energia íntima, o que eu vim fazer nesta vida, o que eu desejo, o que eu preciso aprender. E com isso já dá uma primeira amostra de como eu posso entender-me e entender os outros, de uma forma superficial, mas é uma primeira. Quem sabe ainda este ano depois eu aprofundo as outras 35 casas de análise do mapa, que saem destas 5. Isso eu vou fazer hoje, começar por fazer hoje, e dia 24 vou lançar esse curso. Quem me dera que todas as pessoas que lidam com pessoas, somos todos nós, tivéssemos a consciência do quanto é importante nós conhecermos-nos, conhecer estes movimentos para entender os outros. Aquilo que eu falei hoje sobre o 7, fez sentido para ti? Fez sentido para ti? Dá aí diz sim ou não, para eu saber. Muitos de vocês já fizeram curso comigo e sabem e entendem o que eu estou a falar. E digam-me uma coisa, estou a ver aqui a Tânia e outras pessoas que fizeram curso, não dá um conhecimento diferente? Não ficamos com um entendimento diferente de quem está à nossa volta? Quem já fez o mapa comigo? Não deu um movimento de olhar para dentro? Uma amorosidade incrível de reconhecermos? É profundidade numa análise, no estudo. Isso é proporcionado
nesse curso que eu posso fazer durante um ano. Tenho um ano para o fazer. Na minha medida, no ritmo que eu quiser. Se eu fizer, esse curso já me vai ajudar a entender o movimento das pessoas que estão à minha volta. Eu quero contratar um funcionário. Eu quero entender porque é que aquele funcionário não faz aquilo que eu acho que ele deveria fazer. Ele pode estar a fazer as coisas totalmente no lugar errado da empresa. Talvez se o colocar noutra atividade, mais disposta para ele, tem mais a ver com o movimento dele, que ele vai se encontrar, ele vai fazer o seu melhor, porque ali mesmo que ele queira, ele não consegue. Um professor entender os seus filhos, um psicólogo, um médico, um empresário, um pai, uma mãe. Amo isto. Amo depois entender que o Reiki depois me pode dar as minhas ferramentas que eu preciso. Meu Deus. Até amanhã, se quiser. Amanhã vamos conhecer o número 8. Quem não se inscreveu ainda para o workshop, vou fazer 2 turmas. Uma turma 20 horas em Portugal, que serão 17 no Brasil, e outra 20 horas no Brasil, que serão 23 em Portugal, para que todos possam estar. E não tenham a desculpa de que é tarde ou é cedo. Façam a vossa inscrição, é gratuito. Venham junto, conhecer estes movimentos, estas energias, para nos conhecermos melhor e conhecermos melhor a forma como nos relacionarmos, como nos podemos relacionar e colocar a nossa vida de acordo com o fluxo natural dela, que é diferente para cada um. Até logo, se vocês quiserem, ou até amanhã. Aqui falaremos do número 8 amanhã. Beijinho muito grande para todos. Obrigada por estarem no meu caminho, por me inspirarem, por me ajudarem, por me entenderem, por me aceitarem, por me proporcionarem um crescimento melhor como ser humano. Até amanhã, até logo.